Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje é dia de tentar uma coisa nova. Hoje eu vou começar com um quadro que eu já tinha pensado ele faz um tempo, que é o seguinte, se chama Será que dá reforma? Como é que funciona esse quadro? Eu vou na rua, simplesmente vejo um carro que está parado na rua, parece que esteja parado há muito tempo, e filmo ele e a gente vai ver se é possível reformar ou não. Será que esse carro dá reforma? Um detalhe engraçado, eu ia fazer em outro carro antes, né? Esse carro que está atrás de mim aqui, a Saveiro, ele não é o primeiro carro que eu ia fazer. O problema é que os dois outros carros que eu planejei para esse quadro aqui, tiveram notificação da prefeitura e tiveram que ser retirados da rua. Então antes de eu conseguir filmar, o carro saiu da rua. Aí eu vim filmar essa Saveiro, que na verdade foi o primeiro carro que me deu a ideia de filmar. Esse carro aqui, como vocês podem ver, é uma Saveiro de primeira geração. A gente sabe que é primeira geração por quê? Por causa da grade dela. Aliás, na verdade é segunda geração. A primeira geração da Saveiro, ela tem uma frente igual a do Gol BX, que é aquela bem quadradinha, o golzinho batedeira. Então essa aqui é segunda geração. Por sinal, eu já tive um Gol 89 que tinha o mesmo tipo de frente. Não tem muita diferença. Depois desse aqui veio aquele facelift, né, pro cara chinesa. Aí depois disso aí também não teve mais Gol quadrado, Saveiro quadrada. É um carro que eu gosto muito. Eu gosto muito de Saveiro quadrada e gosto muito de Voyage. E ambos os carros são um pouco raros. Estão se tornando raros, o que faz com que esse carro tenha um certo valor. Uma coisa que eu queria falar sobre esse quadro é que é o seguinte. Eu simplesmente eu não consigo, muitas vezes, nesse caso eu não consegui achar o dono do carro. Então eu estou filmando com as placas cobertas, é lógico que eu ia filmar de qualquer maneira. Se eu puder perguntar para o dono do carro, eu prefiro, mas nesse caso aqui eu ainda não encontrei, estou esperando se ele aparecer aqui, a gente pede autorização para filmar. Senão a gente continua, né? Segue o barco. Bom, a gente já avaliou que é uma Saveiro de segunda geração. Eu calculo que seja dos anos 80, porque os anos 90 já começaram com cara chinesa. Como é que está o estado geral? Uma coisa bacana é que as rodas estão boas, embora nem todos os pneus estejam. Você pode ver que o pneu de trás não está muito bacana, também está sem tampa do tanque. E esse pneu está um pouco melhor, mas eu imagino que seja um pneu já meio antiquado. Vamos ver como é que está o pneu do lado de cá. O pneu da frente está muito bom, embora esteja um pouco murcho. E o pneu de trás, é engraçado, o estado dos pneus é bem parecido. Tanto os da frente quanto os de trás. Então pneus e rodas está aceitável. Uma coisa que está um pouco séria, que eu olhei aqui, ó, é isso aqui, ó. Tem um podre aqui na funilaria, mas esse é o de menos. Se você olhar, você vai ver que aqui na caçamba também, aqui, ó, tem uma sequência de podre bem séria. Isso aqui é meio complicado, eu não sei nem se vai dar para salvar a tampa desse carro aqui. É um pouco complicado. E o assoalho já foi trocado, olha só. Só que o assoalho foi trocado por chapa, de chapeamento normal. Então provavelmente teria que fazer assoalho. Isso quer dizer que esse carro aqui tem já tem um grande déficit de funilaria. O dono teve o cuidado de colocar uma capa aqui de sol, mas infelizmente ela caiu para dentro, o que é uma pena. Eu tô vendo aqui também, ó, que também tem podre. Só que o problema desse carro nesse momento é o seguinte: a gente está vendo podre em cima. Quando tem podre em cima, tem podre embaixo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas tem grande chance desse carro estar com algum problema estrutural. Se ele tiver com problema estrutural, aí a reforma fica bem mais difícil. A pintura do carro está completamente queimada, vocês podem ver. Olha só. O teto também está bem queimadinho, bem riscadinho. Gostei do retrovisor. O retrovisor é mais moderno. Vamos ver se do lado de lá o retrovisor é igual. É igual, então tem retrovisores modernos, um modelo bacana. Tá com isso filme, acho bem legal também. Tem a gradinha aqui de trás, ó, de proteção, também é bacana. Enfim, não tá com as polainas. Aliás, não tá com escapamento, não tá com o para-choque traseiro. E por falar em escapamento, olha o arame aqui pendurado. Então, deixa eu dar uma afastada. Eu não vou ficar filmando muito dentro do carro, que é um pouco esquisito. Então a gente só vai dar uma geral bem light assim dentro do carro. O que eu consigo ver, não sei se vai ficar visível no vídeo, é que os estofamentos até que estão bem inteiros. Não sei dizer do painel, não dá pra ver o tabelier do painel tá um pouco seco, mas até aí
Tudo bem. Como vocês já devem esperar, a gente não tem certeza se o motor tá bom, se a mecânica tá boa. Então vamos fazer o seguinte, para efeito desses vídeos que eu tô fazendo, a gente vai considerar que a mecânica do carro tá boa. Então vamos considerar assim, só tem pequenos ajustes mecânicos para fazer. De resto, o carro tá legal. Então vamos partir desse princípio. A gente vai julgar só o que a gente pode ver, o que a gente não puder ver a gente vai presumir que tá bom. Beleza? Então vamos lá, uma coisa que tá indo bem nesse carro é o alinhamento. Ele está muito bem alinhado, você consegue ver pelas portas. Aqui, ó, embora tenha uns probleminhas da funilaria, ele está alinhado. Esse carro está parado aqui faz algum tempo, dá para ver porque está enferrujado o limpador. O lado de cá não está com aquele probleminha na porta que tem do lado de lá da fechadura, que infelizmente entrar água tende a só piorar. Eu não consigo, agora é tarde, eu devia ter vindo com mais luz, mas eu não consigo avaliar a parte de baixo. Mas eu diria que olhando daqui de onde eu estou olhando, eu não estou vendo nenhum dano estrutural significativo, mas deve ter. Porque, por exemplo, a caçamba não fica arrebentada assim sem zoar alguma coisa embaixo. Então com certeza esse carro deve ter algum tipo de dano estrutural. Sim, não é certeza, mas é provável, até porque aqui ó, você consegue ver alguns remendos e tal. Deixa eu dar uma afastada para pegar de lado, olha só. A notícia boa é que o alinhamento dela está muito bom, ela está muito alinhadinha. Isso aqui é um carro que se você desse um banho de tinta você já enganava ferozmente, já dava pra... Sem contar que, pô, é uma Saveiro, Saveiro é Saveiro, então isso aí é importante. Pintura, vamos julgar a pintura, não tem. Tecnicamente a pintura desse carro já se foi. Parte de funilaria, não tô vendo nenhum podre significativo, mas já trocaram paralama aqui. Como eu disse, a gente só saberia olhando dentro, então não dá para saber. O que dá para ver aqui é que tá tudo bem alinhado. O visual do carro geral até que tá bom. Como eu te disse, se fosse um carro mais comum, se não fosse um utilitário, talvez fosse mais grave. Mas é uma Saveiro. Não é apenas um utilitário, é uma Saveiro. É um carro excelente de mercado. Então, pode ser que a reforma vale a pena. É claro que tudo isso depende do valor que seria despendido numa reforma e do valor de mercado desse carro. Embora eu saiba que Saveiros tem muito bom valor de mercado. E Saveiro quadrada também a pessoa gosta muito. Esse caso aqui, ó, se tiver certinho o adesivo é uma Saveiro CL. Mas tem muito podre, tem muita coisa para ser feito. Infelizmente não daria para aproveitar os pneus traseiros. As rodas parece que estão boas. Não sei como está o step, não sei como é que está a condição mecânica. Como eu disse, eu vou dar o benefício da dúvida, vou achar que estão bons. Com isso a gente já pode estabelecer aqui um veredito para o carro. Dá reforma ou não dá reforma? Vamos falar agora. Esse carro aqui, ele vai dar reforma. Ele é possível de ser reformado, esse carro pode ser recuperado. Acredito eu que financeiramente compensaria, porque é uma Saveiro. É um carro muito valorizado no mercado. É uma Saveiro quadrada, é um carro que tem muitos fãs. Não sei qual é a motorização dela, a pior motorização que ela pode ter é 1.6 AP, então é um carro que tem como recuperar. Agora, a recuperação dela é muito complicada, porque tem alguns pontos de podre muito grandes aqui em cima. Imagina como ela deve estar embaixo. Então, eu imagino que se você tivesse uma condição de fazer uma funilaria sem gastar uma fortuna, pode ser bom. Agora, se você tiver que mexer muito na parte estrutural, aí poderia ser que não valesse a pena. Mas ó, eu tenho que dar um veredito aqui, né? E eu vou dar agora. O meu veredito, como eu já tinha dito, é que essa Saveiro dá reforma. Essa Saveiro aqui, ela é possível ser reformada. Eu acho que financeiramente seria interessante você colocar esse carro de pé. Dependendo de alguns detalhes que eu não vou conseguir avaliar aqui, como por exemplo a motorização e a parte de baixo. Se ele tiver com podre demais na parte de baixo ou algum problema grave de motorização ou de câmbio, aí não daria reforma. Mas nesse caso aqui, eu acredito que esse carro aqui poderia ser reformado. Tanto que toda vez que eu passava aqui, eu falava dele. Inclusive tem vídeo que eu passei aqui, falei, Saveiro e tal, que eu gostaria de reformar. Então esse carro aqui, o veredito dele é, vai dar reforma. Aqui tem como ser reformado, tem como ser colocado de pé. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo. Se você gostou ou quer dar alguma sugestão para melhorar esse quadro ou de algum outro quadro, estamos aí. Se você quiser dar um like para fortalecer o canal, a gente agradece muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrar por aqui. Um grande abraço para todos vocês e fui! Valeu, Saveirinho!
Ó galera, só uma última atualização aí. Depois de eu ter terminado as filmagens, o dono da Saveiro apareceu. Ele é um senhor que ele mora na frente da casa, que tá bem na frente de onde eu tava filmando. Ele não se incomodou, eu pedi autorização, ele permitiu divulgar no canal o carro dele, e ele contou que ele tá reformando ela. Na verdade, ele tá fazendo aos poucos ela já fez alguns reforços estruturais e tal. Então a gente acertou. Nesse caso aqui, dava reforma. E é isso aí, agora eu encerro. Tchau pra vocês.